Agora a gente vai falar de saúde, o tema é hemofilia. Você sabe o que é isso? Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a médica hematologista Josana Cabral. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para falar desse tema. Doutora, hemofilia, explica pra gente, é um termo difícil, né, que a gente não costuma ouvir todo momento. Explica pra gente o que significa. Bom, então, a hemofilia, ela é uma doença genética em que o corpo tem dificuldade para coagular o sangue. E o que acontece? Nessa doença ocorre uma ausência ou uma produção muito pequena de certas proteínas que são essenciais para estancar os sangramentos, que são chamadas de fatores da coagulação. É uma doença comum, doutora? Não, é uma doença rara. Estima-se que ela ocorra a cada 1 para 10 mil nascimentos de homens, né, que ela é mais frequente no homem. Então, ela não é considerada comum, mas ela é bem relevante. Como é que é identificada, então, já quando a criança nasce ou a pessoa identifica depois? Em geral, é identificado um pouco depois, quando começam a surgir as principais manifestações clínicas, que são os sangramentos. Em alguns casos também, é frequente que haja uma história na família na doença, por ser uma doença genética. Então, já pode-se suspeitar de antemão desse quadro e fazer o diagnóstico por meio de exames laboratoriais específicos. Como é que é feito, então, esse diagnóstico? E existem tipos dessa doença? Como é que se explica isso? Bom, quanto aos tipos, nós temos 2 tipos principais. A hemofilia A, que é a mais frequente, ela é caracterizada por uma deficiência do fator 8 da coagulação. E a gente tem a hemofilia do tipo B, que é menos frequente, e o fator deficiente é o fator 9. Embora sejam fatores diferentes envolvidos, a manifestação clínica ela é praticamente igual. E os sintomas que geralmente vão ocorrer nessas pessoas são sangramentos. Esses sangramentos, eles podem acontecer de uma forma espontânea ou pode ser um sangramento aumentado, desproporcional a pequenos machucados. Então, é assim que a gente tem a suspeita clínica quando está frente a esses sangramentos e eles podem acontecer desde a infância e então, né, se procede para o diagnóstico. É uma doença perigosa se não tratada? Sim. O risco é que ocorram sangramentos mais graves que podem ameaçar a vida do paciente. E um outro ponto é que esse sangramento ele também pode acontecer em locais que não são muito vistos, como as articulações, joelhos, tornozelos, cotovelos e nos músculos. E ali naquele local ele pode com o tempo destruir a articulação, causar deformidades e limitar a vida do paciente. Mas é importante que a gente destaque que com o tratamento correto é possível que o paciente tenha uma vida plena, uma vida muito próxima da normalidade. Como é que é esse tratamento, doutora? O tratamento mais tradicional ele é feito por meio da reposição daquele fator da coagulação que está deficiente. Essa reposição é feita por via intravenosa, ou seja, pela veia do paciente, e ele faz sob demanda quando tem algum machucado ou até mesmo de forma profilática, para evitar o sangramento. Mas a gente sabe que já existem terapias mais modernas, anticorpos que podem simular a função daquele fator que está faltando. E a administração desse anticorpo ela é feita por via subcutânea, sob a pele, o que dá mais praticidade para esses pacientes. O principal exemplo é o emicizumab, que é o anticorpo monoclonal que substitui a função do fator 8 e, portanto, trata a hemofilia A. É uma doença que tem cura? Ainda não é possível oferecer a cura para a grande maioria dos pacientes, mas é interessante mencionar que tem um avanço recente chamado de terapia gênica. Nessa terapia, a gente tenta corrigir esse gene defeituoso, né, que é o gene que causa a hemofilia, e permitindo então que o corpo volte a produzir naturalmente o fator da coagulação. Essa terapia, ela já está sendo utilizada em alguns países, como os Estados Unidos, alguns países europeus. Aqui no Brasil, ano passado, a Anvisa aprovou a primeira terapia gênica para hemofilia A, só que ela ainda não está amplamente disponível, ela não está incorporada no SUS e nem no rol de procedimentos obrigatórios dos planos de saúde. Então, a gente ainda tem que esperar mais um pouco para poder oferecer isso para alguns pacientes. Além do sangramento excessivo, o paciente, ele sente outra coisa, ele sente alguma dor ou não? Apenas relacionado ao sangramento. Dependendo da localização do sangramento, o paciente pode ter outros sintomas clínicos, mas, via de regra, o principal sintoma é o sangramento.
Esse mês de abril a gente teve um dia que foi um dia de conscientização voltado, né, os olhos para quem tem hemofilia. Qual que é a Isso. importância desse dia, doutora? Isso, foi dia 17 de abril, Dia Mundial da Hemofilia, e isso é muito importante. Eu quero aproveitar para destacar e lembrar que o Brasil possui a quarta maior população de hemofílicos do mundo. Então, assim, é muita gente, são cerca de 13 mil casos registrados. E a gente falar sobre isso, ter um dia como esse, é essencial para que essas pessoas sejam diagnosticadas e tratadas corretamente o mais breve possível. Além disso, é importante que a gente quebre mitos, evite desinformação, que tem muita desinformação cercando essa doença, reduza preconceitos e garanta a inclusão social desses pacientes. Geralmente esses pacientes, eles têm que fazer um acompanhamento anual, como é que funciona? Eles fazem um acompanhamento frequente com o hematologista, pelo menos uma vez por ano tem exames completos, exames gerais que eles fazem, e eles também são incluídos em um registro, que isso tudo é muito controlado pelo Sistema Único de Saúde, geralmente em hemocentros especializados, e aí sempre que esse paciente precisa, ele recebe o fator para fazer a administração e quando ele, porventura, ingressa em alguma unidade hospitalar, tudo isso é registrado para que o paciente receba o tratamento adequado. Doutora, quando acontece um acidente, vamos supor, com um paciente que tem essa doença, né? Porque já que ele sangra muito em um acidente, o sangramento vem a mais. E nem sempre o médico que vai atender tem esse conhecimento. Como é que é feito isso? Isso é bastante desafiador. Em geral, o paciente ele tem que relatar, sempre que for fazer qualquer procedimento, que tem a doença. Mas em um caso, o acidente, o paciente está inconsciente, a gente pode ter a ajuda dos familiares para relatar isso. Quando isso é identificado, o paciente está nesse registro de banco, então os bancos de sangue têm acesso a essa informação e podem, então, dispor desse fator da coagulação, né, para repor aquele fator que está deficiente e controlar o sangramento do paciente. É também frequente, em alguns casos, a depender da gravidade da hemofilia, o paciente ter em casa um backup, né, um resgate desses fatores, justamente para situações de urgência e emergência. Queria muito agradecer a sua participação, muito interessante a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa doença. Muito obrigada. Eu que agradeço.